bem, segundo informações do jornal O Globo, a oposição no Senado teme que a recente troca de farpas públicas entre Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, por conta das operações da Polícia Federal, vire um tiro no pé contra os projetos que a ala pretende aprovar ao longo deste ano no Senado. Existe um receio de que Pacheco tire o pé do acelerador nas propostas apresentadas pela oposição, como, por exemplo, a que limita os poderes das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. E aí, Diego Tavares, você acha que esse clima de tensão vai impactar as pautas de interesse da oposição? Rodrigo Pacheco, a gente precisa se lembrar, no ano passado, ele se colocou muito favorável a pautas que agradavam a oposição, como essa que envolve as decisões monocráticas no STF, como aquela do marco temporal, que reagia a uma decisão judicial da Suprema Corte, e algumas outras. Esse embate do Valdemar com o Pacheco pode botar o pé nessa expectativa gerada na oposição, Diego Tavares? Koba, eu acho que sinceramente que não, até porque todas essas pautas que você citou são pautas que são muito mais do próprio Pacheco do que da oposição. Na semana passada, quando eu comentei essa troca de farpas entre o Rodrigo Pacheco e o Valdemar Costa Neto, eu disse exatamente que o Valdemar Costa Neto poderia cobrar da sua bancada na Câmara, da sua bancada no Senado, que é a maior do Congresso Nacional, o posicionamento que ele estava cobrando na oportunidade do próprio Rodrigo Pacheco. E vamos lembrar também que o PL hoje não é um partido, o Valdemar Costa Neto evidentemente pode muito dentro do PL, mas não pode tudo. Ele não é o dono do PL de modo prático, ele é o dono do PL juridicamente falando, mas na prática ele não é o dono do partido. Nós sabemos que tem uma ala lá que deve muito mais fidelidade ao ex-presidente Bolsonaro do que a ele, e que inclusive o criticou em relação às falas a respeito do presidente Lula. Então, sinceramente, eu acho que não atrapalha muito essa questão das pautas, mas claro que atrapalha qualquer tipo de negociação em relação à oposição ao governo em si. Então, imagino eu que se essa bancada tiver de fato outros projetos, a não ser esse que você falou, e que pretendam emplacar, pode ser que encontrem algum óbice, mas nada que não possa ser conversado, como frequentemente ocorre dentro do Congresso Nacional. Felipe Monteiro, a gente viu uma grande reclamação dos deputados de oposição, principalmente, depois da operação no gabinete do líder da oposição no Congresso Nacional. A crítica é de que, se há uma operação contra um parlamentar, em especial um líder de uma bancada importante, como é o líder da oposição, haveria necessidade de uma notificação à mesa do Congresso Nacional ou da Câmara dos Deputados, no caso ele é deputado, para que haja um acompanhamento de pessoas que possam resguardar as prerrogativas parlamentares. Porque no computador de um líder da oposição, certamente há estratégias da oposição, há informações sensíveis. E isso pressionou, de alguma forma, o presidente da Casa, o presidente do Congresso, e aí, agora, essa nova tensão gerada com Valdemar da Costa Neto. Você acredita que esse clamor, esse pleito da oposição não seja uma oportunidade para o presidente do Congresso se aproximar desses parlamentares de oposição de alguma forma? Não necessariamente para atender todos os pleitos, mas para ceder de alguma maneira, negociar, se reaproximar, se reconciliar de alguma maneira com os parlamentares de oposição? Felipe Monteiro. O ponto que eu acho interessante, Koba, é que quando a gente vê uma operação dessa da Polícia Federal no Congresso Nacional, o que os congressistas fazem como reação é buscar mais privilégio, né? Completamente errado, completamente equivocado. A população, com certeza, tirando um pouquinho dessa narrativa que a polarização traz, tem que ver realmente que a oligarquia política no Brasil não tem mais sossego se fizer coisa errada. Então tem que ver com bons olhos, né? E numa república que nós estamos vivendo, né, faz parte das estruturas, das instituições, a responsividade dos congressistas em relação à população, em relação e a submissão à legislação. Então, Koba, eu sempre bato nessa tecla. Eu sou a favor que a gente tenha uma discussão boa e ampla e profunda sobre como a gente pode aperfeiçoar a nossa Polícia Federal, aperfeiçoar o nosso sistema de controle. E isso a gente tem que fazer e tem que ser feito. O que a gente não pode fazer é criar mais privilégio. Então, quando eu vejo, por exemplo, a resposta da oposição à entrada da Polícia Federal no gabinete da oposição, do líder da oposição, que estava sendo investigado, né, é completamente equivocada, completamente errada, não tem nenhum sentido, né? Então, eu fico realmente preocupado com isso, com esse tipo de postura na nossa República, não é? E a solução é absurda. Como pode
a Polícia Federal pedir autorização para a mesa da Câmara dos Deputados, para a mesa do Senado, pedindo autorização para poder fazer busca e apreensão no gabinete de político. Isso você tira, de qualquer forma, a possibilidade de pegar documentos por surpresa, né? Então não teria sentido isso. Ô, Mônica Rosenberg, como você enxerga essa situação? Porque, claro, o exagero enfraquece a causa, né? Pô, tem ali um interesse de preservar informações sensíveis que não estão ligadas diretamente ao que está sendo investigado, como no caso do Carlos Jordi. Às vezes são informações que estão nos seus documentos que não têm a ver com o fato que gerou a investigação, mas são informações políticas e meramente políticas. Você não acredita que a simples criação de uma comissão de prerrogativas parlamentares, ou que seja atribuída à própria comissão, Conselho de Ética das casas, que tem proporcionalmente participação de todos os partidos, gente do governo, gente fora do governo, gente do centro, gente indicada por todos os lados, para acompanhar minimamente uma operação como essa, que seja notificado na véspera, que só saiba de fato quem é o parlamentar, qual é o gabinete na hora, como acontece, por exemplo, com as prerrogativas da advocacia. Da OAB. Mônica, exato. Esse é um mecanismo saudável, mas o que está em discussão aqui é que a imunidade parlamentar não se torne um guarda-chuva que permita a impunidade. A imunidade parlamentar existe para que o deputado possa exercer plenamente seu mandato, não tenha medo de dizer, de colocar as suas opiniões e não seja ameaçado na representação do povo, né? Ele está ali representando pessoas que ele possa de verdade representá-las. O que está acontecendo hoje é que está virando um guarda-chuva para ele poder praticar crimes. E pior, o fato de saber que existe o foro privilegiado, o fato de saber que existem todos esses mecanismos de proteção, faz com que hoje uma pessoa no Brasil que praticou um crime e que sabe que vai ser condenado, a melhor coisa que ele pode fazer é se eleger, porque aí passa a ter foro privilegiado, sabe que o processo vai se estender e ele vai estar escondido dentro do Congresso Nacional ou dentro do Parlamento, praticando, falando em nome do povo, sendo que o que ele precisa mesmo é estar preso. Então, este conceito de que a imunidade parlamentar se estende e de que então ele se torna um intocável, inclusive quando pratica crimes, é que está errado. É o mau uso de um instituto que veio por um motivo saudável. Deve sim haver busca e apreensão, deve sim ser investigado e deve sim responder. Se tem alguma informação ali dentro do computador dele que fala sobre alguma estratégia política, a polícia vai ver e, se divulgar, vai ter que responder por isso. Mas a gente ficar dizendo, alguém tem que autorizar porque... Não, gente, se ele é o suspeito de crime, deve ser investigado e ele deveria ser o primeiro a entregar seu computador e dizer, vejam aqui, porque eu sou inocente, pode investigar, vocês não vão achar nada.